Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Caso de Influência. Aqui no Caso, toda quinta às 13 horas, nós dissecamos casos de sucesso que influenciaram comportamentos para a sustentabilidade e nós destilamos, a gente tirou o suco que esse caso tem de melhor para você levar para o seu projeto, para o seu caso concreto, mesmo que você esteja atuando em outro comportamento, em outra área. Galera, vamos chegando, sejam bem-vindos, a gente está começando o Caso de Influência. Então, em outras palavras, aqui no Caso, a gente discute casos, projetos, iniciativas de sucesso. Iniciativas de verdade, do campo de batalha que deram certo para influenciar comportamentos sustentáveis. E a gente olha o que esses casos têm de melhor. O que deu certo? Por que eles agiram de uma forma? Por que eles aplicaram uma ferramenta que é diferente do convencional e tiveram resultado? Que resultado foi esse? Que ferramenta é essa, então, que a gente pode, de repente, aplicar no nosso projeto? E ver no futuro, você aqui, contando o seu caso, como que você aplicou essa ferramenta para você aumentar o seu nível de engajamento no seu projeto. Então, no Caso de Influência, toda quinta, a gente sempre olha um caso concreto. A gente quer ir para o campo de batalha, para a rua, entender de fato o que funciona, o que dá certo para a gente influenciar comportamentos e a gente ter cada vez mais certeza de que é possível, sim, a gente mudar os comportamentos das pessoas, de que os comportamentos mudam, de que as pessoas querem sim e que a gente só precisa escolher a estratégia certa. A gente precisa fugir do nosso achismo, daquilo que a gente acha que vai funcionar e aplicar a estratégia, método, que aqui a gente aprende no movimento de influência. Que bom que você está aqui, pai, feliz. Então vamos lá, vamos começar. No Caso de Influência de hoje, o tema é o seguinte, galera, sem lenga-lenga a gente vai direto ao ponto. Eles aumentaram em 20% a utilização de copos e canecas reutilizáveis. Esse é o tema. É um caso que conseguiu ajudar as pessoas a utilizarem menos plásticos descartáveis e utilizar mais copo, caneca, xícara de verdade, né? De louça, de cerâmica, de verdade que as pessoas tinham para não ficar jogando lixo, descartando recursos sem necessidade. Que é um tema, talvez um dos temas mais centrais no Brasil hoje, a questão da economia circular, da reutilização de recursos. Muitos de vocês focam na reciclagem, muitos de vocês focam na reutilização, a galera do Instituto Lixo Zero. Então eu sei que é um tema quente a questão dos resíduos, que mexe muito com a gente, principalmente com relação ao plástico, que tem várias questões. Aonde que esse caso de hoje aconteceu? Aconteceu na Irlanda, aconteceu no lado de lá ou do lado de cá do oceano, para mim do lado de cá, né? Na Irlanda, mais especificamente numa universidade chamada University College Cork, na Irlanda. E os caras lá queriam tornar o campus, queriam tornar a universidade plástico zero, livre de plástico. E aí eles começaram a investigar possibilidades para eles conseguirem colocar isso em prática, para eles tornarem essa meta algo real, algo possível. Esse é um objetivo só para a universidade? Mariana está aqui contando um caso de uma universidade que quer se tornar, ou tenta se tornar, plástico zero. É só para a universidade? O que vocês acham? De repente, se alguns de vocês... Alguém aqui trabalha com a questão de resíduos? Tem alguém aqui cujo chamado, o coração, o sentimento bate mais forte pela questão, por exemplo, do plástico? É claro que não está limitado às universidades, né? É claro que é um tema absolutamente transversal. A gente pode pensar, olhando esse caso hoje, a gente pode pensar em universidades, mas a gente também pode pensar em empresas, a gente pode pensar em escolas, a gente pode pensar em condomínios, em bairros, em cidades, nas casas das pessoas dentro desses bairros, dentro dessas cidades. Então a gente pode... Igrejas, né? Consultórios médicos, há uma infinidade de contextos que muitas das vezes a gente nem imagina, escritórios de advocacia, de contabilidade, mas que estão ali, né? Na cara do gol, pedindo pelo amor de Deus, para a gente ajudar a mudar, para a gente transformar. Por exemplo, com relação à questão da utilização do plástico. Então, é sempre muito importante, quando a gente ouvir um caso de influência, que a gente tente pensar de uma forma um pouco mais transversal, mais neutra, para a gente não se pegar ao contexto especificamente e pensar como que aquilo ali pode ser levado para outros contextos, né? Então, sem dúvida que pensar numa universidade plástico zero ou lixo zero, resíduo zero, poderia ser também um caso para outros contextos, outras universidades pelo mundo, por exemplo, no Brasil, mas em outros grupos de pessoas, organizações, contextos também, né? Então, vamos lá. Por que eles resolveram resolver essa questão? Eles perceberam que existia muita utilização de plástico descartável, desnecessária dentro da universidade. E um dos calos no pé deles
era a questão desses copos, quando você entrava numa cafeteria, num café, num restaurante universitário dentro do campus, esses copos descartáveis, to go, sabe? Que você entra, pede o seu cappuccino, pede o seu latte e vai embora e leva com você. É uma coisa muito comum de se ver aqui na Europa. Eu acho até muito mais comum do que eu vejo, pelo menos, em Vitória. Eu sou brasileira, sou de Vitória, no Espírito Santo. Em Vitória eu não vejo tanto. Talvez em grandes centros mais, como Rio, como São Paulo, talvez seja mais comum. Mas vamos pensar sobre esse desafio, sobre a ótica brasileira, na nossa realidade no Brasil, né? Mesmo que, de repente, Mariana, esses copinhos mais convenientes para você levar, que tem uma tampinha, né? Estilo Starbucks, não sei o quê, de repente não é tão comum ainda no Brasil, mas você vê o tal do copinho de plástico em tudo quanto é lugar. A crise para o cafezinho, para a água, é esse copinho de plástico, né? Que a gente vê em consultório médico, como eu falei, na sala de espera. Na sala de espera, de repente, ou né, de uma empresa, de uma organização, que a gente vê em departamentos, em várias tribunal de justiça, a gente vê em tudo quanto é lugar. Está inerente, por mais desconfortável que seja a experiência, né? Não vou nem falar dos impactos ambientais, tá? Porque para quem não está pensando nos impactos ambientais, né, de repente a pessoa tem alguma conveniência. Eu vejo conveniência zero, na verdade, porque a experiência ali é muito ruim e gera muito resíduo, né? Mas que de fato eu vejo também um problema no nosso país, o uso de descartáveis, especificamente com relação a bebidas, café, água também. Então eu vejo um paralelo muito grande, nesse caso, para os nossos desafios no Brasil, para a gente então pensar, opa, os caras aqui conseguiram aumentar o nível de reutilização, né, que as pessoas então utilizassem um copo que elas possam utilizar várias vezes ao invés de usar um copo descartável. Como é que isso foi feito, né? E para resolver isso então, como é que eles fizeram? Mas me fala você, se fosse o seu projeto, se fosse a sua organização, a sua escola, a sua universidade, o seu bairro, e você quisesse que as pessoas utilizassem menos o copinho e utilizassem mais uma xícara, um copo de verdade, né, que pudesse ser lavado e utilizado novamente, o que você faria? Qual seria a sua abordagem de influência? Como que você mudaria os comportamentos das pessoas? Pensa nisso. Eu acho que quando a gente ouve um caso de sucesso, a gente está entendendo um caso concreto, seria legal a gente começar a questionar primeiro como que eu faria, na verdade, para a gente até ter uma dimensão maior de quão inovador, de quão eficaz foi o caso que a gente está discutindo hoje. Se você tivesse que resolver esse problema, você faria o quê? Alguma galera aí ousando dar uma opinião? Então vamos lá, gente. Uma abordagem muito comum quando a gente tem esse tipo de projeto é dar informação. A gente vê com frequência iniciativas que querem aumentar, por exemplo, a reciclagem ou aumentar o nível de reutilização, diminuir a utilização de produtos descartáveis ou à base de plástico, por exemplo, em festinhas de criança, em ambientes de trabalho, como eu estou falando agora. O que normalmente é feito? Dar informação para as pessoas. Olha, o plástico tem impacto negativo no ambiente. O plástico é feito à base de petróleo, de óleo, e a exploração desse petróleo tem um impacto muito negativo. Olha, esse plástico vai parar lá no mar e tem animais morrendo, engasgado por causa desse tipo de plástico. Está sujando o nosso ambiente, né? Então, em geral, a abordagem é tentar conscientizar pela informação, tocar pelo conhecimento, pela informação. E isso, eu entendo, é uma coisa natural que a gente quer fazer, a gente quer argumentar. A grande questão aqui do movimento de influência é que as evidências já mostram, né, já estão cada vez mais claras, de que apenas informar não vai resolver o nosso problema, porque a informação não é o único pilar que sustenta um comportamento, ou que faz um comportamento acontecer, ou que faz um comportamento mudar. Existem outros. Então a gente tem uma tendência muito forte, muito natural em querer informar, né, querer convencer pelo argumento racional, mas como a maior parte dos nossos comportamentos não são racionais, né, são movidos pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos, pelos nossos hábitos, a informação não consegue resolver o problema sozinho. Se conseguisse, bastaria a gente saber o que a gente deve fazer para a gente fazer, né? Uma comparação talvez. Se ele comprasse e jogasse fora, ele estaria jogando fora, mas precisa entender que isso incomoda esse público, é verdade. Então, essa questão da gente descartar esse consumo, essa sociedade de consumo rápido, né? Entra, usa e descarta, jogando dinheiro, verdade. Então, nesse caso, os caras não apelaram para a informação, né? Eles aplicaram uma estratégia comportamental. O que eles fizeram? Eles tentaram entender o que impedia as pessoas de utilizar uma xícara ou um copo
reutilizável, né? Trazer a própria caneca de casa ou o próprio copo de casa para tomar um café, para tomar uma água. O que impedia as pessoas de fazerem isso? Né? E eles foram tentar resolver essa barreira. Porque esse é o pensamento da intervenção, esse é o pensamento da influência. O que está impedindo as pessoas de se engajarem comigo? O que está impedindo as pessoas de adotarem esse comportamento mais sustentável? E eu sabendo disso, então, eu procuro investir esforços para tirar essa barreira da frente das pessoas, para tornar a coisa mais fácil de ser feita. E eles descobriram que essa barreira fundamental era o seguinte, é que o que impedia as pessoas é que o copo ficava sujo, que as pessoas não tinham onde lavar aquele copo, que as pessoas não tinham uma alternativa para higienizar e lavar aquele copo, porque aquele copo sujo era um estorvo, era um problema. E por incrível que pareça, né? Eu nunca imaginaria, porque eu falaria rapidamente, vai no banheiro, lava no banheiro. Mas é um incômodo para as pessoas. E uma das minhas alunas de turmas anteriores, a Vanessa, ela tinha uma intervenção semelhante dentro de uma vara de um tribunal de justiça. E o desafio dela era exatamente esse. As pessoas tinham dificuldade de utilizar uma xícara ou uma caneca própria, porque não tinha onde lavar no andar da vara. E elas não queriam lavar no banheiro. Elas achavam que algo não higiênico, tinham dificuldade, tinha uma barreira para fazer isso. Então, e aí eu vi muita semelhança com esse caso. Eu vi que em contextos completamente diferentes, uma vara de justiça no Brasil com uma universidade na Irlanda, mas com um problema, uma barreira semelhante, né, que é a questão da higienização daquele copo, daquela caneca, daquela xícara. E como é que os caras resolveram isso então? Eles instalaram lavatórios, umas fontes como se fossem pequenos bebedouros para lavar e higienizar essas canecas para as pessoas terem, então, essa barreira eliminada, para que o comportamento desejado fosse mais fácil de ser feito. E assim eles conseguiram aumentar em 20% a utilização desses copos, das canecas reutilizáveis, quando as pessoas entravam num café e pediam um cappuccino, pediam um café, não pedia mais, ou passaram a pedir menos para ser num copo descartável e já levavam a própria caneca, o próprio copo. E me lembro também um caso de uma outra aluna que eu coloquei aqui, né, como referência, né? E aliás, 20% é muita gente, galera. É 1 em 5 pessoas. Então, falando de uma sensibilização assim, significativa com uma intervenção relativamente simples. Se a gente imaginar que é algo semelhante a um bebedouro, que é algo de infraestrutura comum dentro de um ambiente, né, público, de uma universidade, por que não? Né? Então, me lembro o caso da Karina, que é uma outra aluna minha, que fez algo semelhante dentro da empresa dela. Ela decidiu acabar com um copinho de plástico para tomar café e colocou só xícara de verdade. E uma das coisas que ela fez para a coisa dar certo foi instalar uma pia, uma pequena cozinha, uma pequena bancada para as pessoas conseguirem lavar essas xícaras que elas utilizassem. Isso era determinante para o sucesso da iniciativa, porque de fato a questão da higienização é muito importante. Então, às vezes a gente não se dedica a um determinado tema, a gente não conhece tão bem quais são os desafios por detrás dele, mas a gente vai vendo que isso se repete em diferentes contextos. E um caso interessante da Karina, nesse caso, é que ela eliminou completamente a opção do descartável. Então, ela foi para um tipo de ferramenta comportamental que a gente chama de edição da escolha. Na edição da escolha, ela é até uma ferramenta, eu diria, mais polêmica, porque ela elimina do hall de opções a coisa não sustentável. Né? A coisa não sustentável não está mais possível, disponível. Né? Nesse caso, ela decidiu eliminar. E ela falou que deu super certo, que as pessoas se acostumaram, que as pessoas acharam a experiência ainda melhor, que a infraestrutura favorecia. Então, é uma ferramenta interessante, de repente, para o seu caso concreto, ao invés de você botar energia para querer convencer as pessoas a irem na direção certa, de repente você pode facilitar disponibilizando simplesmente a opção mais sustentável, tirando a não sustentável da frente das pessoas. Então, bora dissecar esse caso a fundo, esse caso da University College Cork. Bora dissecar, eles conseguiram aumentar em 20%, né, a reutilização de canecas e copos no campus universitário, para a pessoa utilizar menos descartável. Vamos dissecar em seguinte sentido, do ponto de vista da influência de comportamentos sustentáveis. Aqui a gente vai a fundo, né? A gente não somos mais leigos nessa área, a gente aqui se aprofunda porque a gente quer se apoderar dessas ferramentas e aplicar essas ferramentas no seu caso concreto, no nosso caso concreto. Então, eles aqui aplicaram uma ferramenta comportamental quando eles instalaram esses lavatórios. Mas antes de mais nada, o que é uma ferramenta comportamental? Eu sempre retomo esse ponto, porque é um conceito importantíssimo para a gente entender no nosso trabalho. Uma ferramenta, e existem várias, dezenas, eu diria centenas delas, elas são abordagens de sucesso, né? São instrumentos, abordagens que deram certo no passado para resolver desafios comportamentais na sustentabilidade. Nesse caso, as pessoas não querem trazer a própria caneca, não querem trazer o próprio copo. O que eu faço? Né? Aqui eles aplicaram uma ferramenta comportamental. E essas ferramentas vêm de conhecimentos
da ciência comportamental, da psicologia, né? Que são sacadas de como o nosso cérebro funciona, como a gente toma decisão. Então, no fim das contas, elas não são resultado do achismo da gente, essas ferramentas são resultado de conhecimento de como a gente toma decisão na prática. E aí a gente foi empacotando esse conhecimento em ferramentas, já se antecipando. Já que a gente já sabe como as pessoas funcionam, como o cérebro da gente toma decisão, vamos utilizar esse conhecimento a nosso favor. E nesse caso especificamente, eles utilizaram uma ferramenta muito popular, né, muito debatida pelo mundo, talvez a mais popular de todas, que se chama nudge, ou nudging, que é uma palavra que vem do inglês, que significaria em português a gente dar uma facilitadinha, a gente dar um empurrãozinho. Vamos ajudar aquela pessoa, né? Já que tá difícil, vamos dar uma facilitada, vamos dar uma cutucadinha, um empurrãozinho para ver se a coisa vai. Esse é o nudge. E o que o nudge fala pra gente? Ele se baseia, como eu falei, na compreensão da nossa tomada de decisão. E se entende, hoje já se sabe, que a nossa capacidade, né, cognitiva é limitada. O nosso cérebro é incrível, mas ainda assim a gente tem limitações, né? Porque a gente tem que tomar decisão o tempo inteiro, num mundo cada vez mais complexo, num mundo incerto, e a gente tem que ainda assim agir para a gente sobreviver. Então, para a gente dar conta, o nosso cérebro, por exemplo, se baseia muito no contexto aonde a gente convive para ajudar a nossa tomada de decisão. E aí pega dicas, pega atalhos, pega ganchos desse contexto para ajudar na tomada de decisão. Por exemplo, eu vou fazer o que as outras pessoas estão fazendo, porque deve ser a coisa mais certa a se fazer. Eu vou fazer aquilo que é o mais fácil, o mais conveniente de fazer, porque eu economizo energia. São todos atalhos, muitas das vezes, a maior parte das vezes, inconscientes, tá, galera? Mas que o nosso cérebro adota. E no caso do nudge não é diferente. O nudge, na verdade, vai especificamente nessa veia de entender esses atalhos, de quais atalhos a gente toma para facilitar a nossa tomada de decisão. Quais atalhos a gente toma para conseguir sobreviver e seguir adiante. Atalhos como esse, por exemplo, eu vou copiar os outros, por exemplo, eu vou adotar a opção mais conveniente, mais óbvia, né, para eu ter que economizar energia, porque pensar dá muito trabalho, né? E aí com isso, o que você aprendeu com o nudge? Opa, se as pessoas se apoiam, né, se encostam no contexto para tomar a decisão, se o contexto é importante e influencia a tomada de decisão, eu vou utilizar o contexto a meu favor. Então, se o contexto pode estar moldado, pensado de uma determinada forma para que a escolha mais sustentável seja a mais atraente, a mais óbvia, a mais fácil, a mais saliente, vamos utilizar isso a nosso favor para a gente conseguir engajar cada vez mais pessoas. E foi isso que aconteceu na iniciativa dessa universidade irlandesa. Eles facilitaram o comportamento desejado, instalando esses lavatórios para os copos, para as canecas reutilizáveis. Né? Se essa é uma barreira, vamos tirar essa barreira da frente das pessoas. Vamos criar um ambiente físico mais favorável. Poderia ser um ambiente social também? Poderia. Nesse caso, especificamente, eles melhoraram a infraestrutura, porque a infraestrutura era uma barreira para facilitar o comportamento desejado. Então, com esses lavatórios, em outras palavras, eles tiraram o obstáculo da frente das pessoas e tornou o fato de lavar o copo e consequentemente, reutilizar aquele copo, aquela caneca, que podia ficar na mochila, que podia ficar no escaninho, que podia ficar na mesa de trabalho, que podia ficar na sala de aula, com mais facilidade. Então, é a única opção da gente fazer isso? Não é a única opção. Eu já vi outros tipos de ferramentas sendo abordados ou aplicados em casos semelhantes a esse. O que é legal também a gente pensar, porque a gente vê que não existe uma solução única. Existe a solução que é a melhor para o seu caso concreto, para o seu contexto. Quais outras iniciativas que eu já vi? De repente você já viu outras também. Se você já viu outras num caso semelhante, escreve aqui, conta aqui pra gente. Mas enquanto isso eu vou contando as outras que eu conheço, né? Por exemplo, cobrar mais pelo copo descartável. Você chega num café, você vai querer um copo descartável? Eu vou te cobrar 10 centavos a mais, 15 centavos a mais, 20 centavos a mais. Ou você trouxe o seu copo de casa, a sua caneca de casa, a sua xícara de casa, e vou te cobrar menos. Vou te cobrar 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos a menos. Então, a questão do incentivo, que é uma das ferramentas comportamentais também, e nesse caso, incentivo financeiro para, de novo, facilitar o comportamento desejado ou desestimular um comportamento não desejado. Uma outra forma que eu já vi, né? E no caso aí, eu volto ao caso da minha aluna, da Vanessa, né? Na vara do trabalho no Brasil, especificamente em Guarulhos. Alguém que, né? O que aconteceu no caso dela? Ela estava ali batalhando para ajudar as pessoas a não utilizarem o copo de plástico no ambiente de trabalho, para não utilizar o copo de plástico, nananã. E aí chegou um novo juiz e deu para todo mundo na vara uma caneca de presente personalizada com o nome das pessoas na caneca.
Ela falou, Mariana, se existir ainda alguém resistente a trazer a própria caneca ou para utilizar uma caneca reutilizável, naquele momento a resistência caiu por terra mesmo, porque todo mundo se encantou, né? Então o que acontece ali naquele caso concreto? Eu vi ali duas ferramentas comportamentais sendo aplicadas. A primeira é da norma social, quer dizer, se o seu meio, se todo mundo ali naquela vara, naquele ambiente de trabalho, utiliza uma caneca própria, por que eu vou utilizar copo de plástico? Eu fico mais constrangido, né? Eu acabo destoando do resto. Eu é que acabo sendo a pessoa inconveniente, eu acabo sendo a pessoa fora da curva, né? Num caso desses, quanto mais pessoas no meio adotam aquele comportamento desejado, aquele comportamento mais sustentável, mais chances existe das outras pessoas copiarem. Porque a gente tem uma tendência natural a querer fazer parte do meio, a querer copiar, principalmente no ambiente de trabalho, né? E principalmente se tem um novo chefe. E nesse caso do chefe, então, dando essas canecas de presente, ele também atua como um mensageiro de muito valor. O que é a conotação do mensageiro? É que quando a gente faz uma intervenção, é importante quem é o veículo daquela intervenção, quem fala, né? Será que é um médico fazendo uma sugestão para uma mudança de comportamento, para aumentar o nível de saúde da pessoa? Será que é um vizinho ou um amigo dando uma dica para ajudar a resolver um problema dentro de casa? Quem é essa pessoa? Nesse caso, um novo juiz dentro de uma vara é um mensageiro poderoso, uma pessoa que eu imagino que as outras pessoas do ambiente de trabalho respeitam, que as pessoas querem conviver bem, querem trabalhar com essa pessoa em harmonia, né? É uma pessoa nova que está chegando, então você quer se sentir, né, integrada àquela pessoa ou integrar aquela pessoa, então por vários motivos é uma figura de autoridade, inclusive para a sociedade. Então por diferentes motivos o cara acabou provavelmente eu imagino que mesmo que de forma inconsciente, ele acabou resolvendo o problema, né? E matando dois coelhos, seja pela questão da norma social, seja pela questão de ser um mensageiro poderoso, dando uma caneca personalizada. As pessoas acabaram preferindo aquilo e não um copo de plástico para tomar um cafezinho na hora do intervalo, né? Na hora de reuniões dentro daquela vara. Então, existem alternativas, tá, galera? Não existe só uma resposta. A gente vai descobrir o que é mais útil, o que é importante, o que ajuda as pessoas no seu caso concreto, né, no seu contexto, para você influenciar comportamentos. E aí, qual é o grande benefício disso? Eu vejo pelo menos 4, principalmente na questão do nudging, principalmente nessa questão de você tirar barreiras da frente das pessoas, facilitar o comportamento de foco. Primeiro, alto custo-benefício. Os nudges, principalmente os nudges, as intervenções de influência de comportamento sustentável, de uma forma geral, têm um alto custo-benefício, mas os nudges, esse tipo de intervenção especificamente, por quê? Porque elas, em geral, não demandam muita grana, né? Elas demandam uma mudança no contexto, elas demandam muitas vezes, nesse caso, demandam uma infraestrutura, que são os lavatórios, mas muitas das vezes elas demandam uma comunicação mais sagaz, elas demandam uma comunicação no momento certo, uma cor que chame atenção para alguma coisa, né? Uma mensagem específica e dão certo. Mudam comportamentos sustentáveis, que economizam recursos, que economizam dinheiro, que aumentam o nível de satisfação das pessoas, que aumentam os impactos positivos na sustentabilidade. Então, sem dúvida que uma primeira vantagem é o custo-benefício, né? É um erro muito grande, eu ia falar uma ilusão, mas não é uma ilusão, é um erro muito grande, né? É uma falácia a gente achar que a influência de comportamentos sustentáveis é cara. Pelo contrário, caras são as grandes tecnologias, são o desenvolvimento de novos produtos. Quando a gente fala em mudar pessoas e mudar os comportamentos, essas são, sem dúvida, as intervenções com mais potencial para a gente atingir os nossos objetivos de sustentabilidade. Não sou eu que estou falando, né? É o IPCC, é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que vem reconhecendo cada vez mais que mudar os hábitos das pessoas é o tipo de intervenção com mais potencial, de 40% a 70%, para levar a gente até os nossos objetivos de 2050, para reduzir as nossas emissões de carbono no mundo, né? E, por outro lado, com baixo custo, né? Em comparação com outras alternativas. Inclusive, a gente pode, em geral, começar sozinho, nós mesmos, sem time, sem grana por detrás, pelo menos no nível piloto, para a gente testar antes da gente expandir as nossas intervenções. Um segundo grande benefício de intervenções, principalmente com base no nudge, é que ajuda as pessoas a viverem os valores delas. É um erro a gente achar que as pessoas querem fazer a coisa errada. Dificilmente alguém vai te falar que a gente quer ter um impacto negativo no ambiente, que a gente quer emitir carbono, que a gente quer aquecer a terra, que a gente quer matar espécies. Pelo contrário, as pessoas querem ter um impacto positivo, querem contribuir, né? Querem fazer parte. Mas muitas vezes a vida entra no caminho. Muitas vezes as ambições, as tentações de curto prazo, eu vou comer um bolo de chocolate, eu vou comprar um sapato novo, eu vou sair para comer um churrasco, é aniversário de fulano. Elas apelam muito mais
do que as nossas ambições, do que as nossas intenções de longo prazo. Principalmente porque as tentações de curto prazo têm uma recompensa imediata, né? Dopamina na veia na hora, né? Então fica difícil a gente competir e a gente tem que partir, né, para recursos como a influência de comportamentos sustentáveis para a gente conseguir compensar e a gente conseguir influenciar então a nossa tomada de decisão. E quando a gente faz uma coisa dessa, quando a gente aplica um nudge, a gente facilita um comportamento sustentável, um comportamento desejado, a gente está fazendo o quê? A gente está tornando esse contexto mais favorável. A gente está ajudando aquelas pessoas, em outras palavras, a implementarem as intenções delas, a vivenciarem os valores delas. Que aquilo não seja mais um dilema, que elas naturalmente, pela conveniência, pelo ambiente, façam isso, consigam. Então elas vão, no fim das contas, ser mais felizes e te agradecer. Né? Intervenções bem feitas, no fim das contas, não são chatas, não são eco-chatas, são bem-sucedidas. As pessoas agradecem, fiquem felizes por aquilo que a gente está conseguindo proporcionar. Um terceiro motivo muito importante é que, como eu falei no começo, funciona melhor do que a gente dá informação, galera. Então a gente partir para um nudge, partir para uma... Não vou nem especificar a ferramenta agora, mas a gente partir para uma abordagem que tira a barreira, que facilita, que torna mais óbvio, mais conveniente a adoção de um comportamento mais sustentável, ela é mais poderosa do que a gente querer convencer apenas pela informação. Porque quando a gente dá só informação, a gente está partindo do princípio, né, da premissa, como eu venho falando, né, de que é a informação que está faltando. Será que é a informação que está faltando? A gente vem entendendo cada vez mais que as pessoas sabem a coisa certa, sabem o que elas têm que fazer, mas ainda assim elas se debatem, elas têm dificuldade, né, porque o dia a dia entra na frente, porque existem outras barreiras. Então a grande questão não é a gente criticar ou apoiar a informação ambiental, a grande questão é a gente focar na pergunta certa. Qual é a barreira que está impedindo as pessoas de se engajarem comigo? Como que eu posso facilitar a adoção desse comportamento de reutilização de um copo, de trazer o copo de casa, de fazer a reciclagem, de comer menos carne ou pedir um prato na cantina universitária sem carne, de ir de bicicleta ao invés de ir de carro, de pegar uma carona? Como que eu posso facilitar isso? Se você descobrir que é a informação, que as pessoas não sabem, que está faltando informação com relação a isso, por exemplo, quando eu estava conversando com um aluno meu, e a gente está discutindo uma intervenção que ele está fazendo, que ele está planejando agora, dentro da área da arquitetura, né? Ele é arquiteto, mas é da área da engenharia, da arquitetura, que é utilizar uma determinada técnica de construção à base de terra, que é mais sustentável. E aí ele falou que um grande problema dentro da área dele são os mitos que foram se disseminando entre os arquitetos, entre os engenheiros, entre os construtores civis, sobre a ineficácia dessa técnica mais sustentável, ou sobre a maior eficácia por outras técnicas que não são tão sustentáveis assim. E ele falou, Mariana, são mitos, são falácias, né, que foram se disseminando e que vem minando a utilização de uma técnica extremamente sustentável que teria um impacto para as mudanças climáticas muito importante. Então, nesse caso, de repente, a informação pode ser um passo-chave. As pessoas estão mal informadas, existem ali mitos que estão prevalecendo dentro daquele meio, né? De repente, aliada a outras intervenções. Então, a grande questão não é a gente sentar o pau na informação, mas é a gente fazer a pergunta certa do que as pessoas precisam, o que está impedindo. Se for de informação, bora focar numa informação provavelmente objetiva, direcionada, certa, para facilitar, de novo. É um mantra, né? Facilitar aquilo que você quer que as pessoas façam. Então funciona, sem dúvida, melhor do que informação, porque a gente está indo na veia daquilo que as pessoas precisam. Você está indo mais do que simplesmente supor que é a informação que está faltando. Você está, de fato, facilitando, ou porque você está tornando mais difícil o comportamento não sustentável, né, ou mais fácil o comportamento sustentável. Por exemplo, nesse caso, criando uma infraestrutura favorável, né, criando, né, um meio que torne mais óbvio, mais atraente a adoção, nesse caso, de um copo, a utilização de um copo reutilizável, uma caneca reutilizável que você mesmo trouxe. Além de eu achar um charme, né? Eu acho que cada um, quando você traz a sua própria, quando você usa o seu próprio copo, a sua própria caneca, você fala um pouco de você, da sua identidade, né? A minha garrafa de água hoje é uma coisa linda que eu ganhei de presente de uma amiga de Taiwan. Parece uma joia. Eu falo, gente, se isso não é algo que as pessoas aspiram ter, né? O que seria então, né? Então eu acho que foi essa sustentabilidade levada ao máximo. Fazer uma garrafa super bonita, com a qual você se identifica, que mostra que a coisa não precisa ser feia, não precisa ser alternativa, pode ser extremamente atraente. E o quarto motivo, pelo benefício, pelo qual isso é um grande benefício a gente aplicar um nudge ou a ciência comportamental para resolver os nossos problemas de sustentabilidade,
É o time. O time nunca foi tão certo, assim, nunca foi tão ideal. Time de quê, Mariana? Da gente intervir. O tema sustentabilidade, ESG, né, mudanças climáticas, nunca esteve tão forte na nossa agenda. Até em mesa de bar, né, em conversa de amigos, seja pra gente sentar o pau, seja pra gente apoiar, abraçar, favorecer. Não importa, falem mal, mas falem de mim. É tema, né? Então as pessoas estão se preocupando, estão se sentindo ameaçadas, estão se sentindo motivadas. Então esse é um momento importantíssimo pra gente intervir. Porque a gente vai estar ajudando a resolver um problema, a gente está fazendo uma contribuição positiva e num meio onde as pessoas ainda não sabem fazer isso. A maior parte dos projetos de engajamento sustentável são ineficazes, as pessoas não têm resultado, não geram impacto. Mas você está aqui, você está aprendendo no movimento de influência, você gera, né? Então a gente aqui faz a diferença. E aí você pode pensar, Mariana, eu devo copiar as intervenções dos outros? Você traz casos de influência aqui, você conversa com a gente sobre as evidências. Copiar jamais, porque cada contexto é um contexto, mas aprender sem dúvida. O primeiro passo quando a gente vai investigar o contexto de um comportamento, como as pessoas se comportam, que é fundamental, antes da gente criar a nossa intervenção, primeiro a gente vai futucar, a gente bota um chapéu Sherlock Holmes para a gente entender aquele caso concreto. O primeiro passo é a gente saber como outras pessoas lidaram com o mesmo desafio que o nosso. Então, nesse caso, se o seu desafio for questão de resíduos, for questão de fomentar a utilização de um copo, de uma caneca, de algo reutilizável ao invés de descartável, você definitivamente iria encontrar alguns desses casos que eu estou mencionando aqui como exemplo, para você não começar do zero. A gente nunca deve reinventar a roda. Não significa que você vai copiar aquilo que você está aprendendo, mas você está antenado. Olha, fulano lá na Irlanda resolveu assim, ciclano lá em São Paulo resolveu assado, e você começa a trazer repertório, né, para o seu contexto. Você começa a trazer evidências, ideias fora da caixa, inovadoras, de sucesso, que é o mais importante, para resolver um problema semelhante ao seu, que vai te ajudar mais para frente quando você for decidir qual ferramenta você vai utilizar para sua intervenção. Então, copiar nunca, mas aprender sem dúvida é um passo fundamental. E sem falar que é um passo relativamente barato. A gente precisa ter um pouco de tempo para a gente sentar, colocar numa ferramenta de pesquisa online e encontrar artigos científicos, notícias, sites, relatórios de projetos para a gente aprender com 3, 5, 8 iniciativas pelo mundo semelhantes às nossas, né? Eu costumo dizer que raramente nós somos a primeira pessoa no mundo querendo resolver um comportamento sustentável, um problema comportamental, né, que nunca foi pensado antes, raramente, né? Normalmente, outras pessoas já tentaram resolver desafios semelhantes ao nosso. Então, a gente não precisa começar do zero, tá? Isso é muito importante a gente entender. Então, trocando em miúdos, algumas reflexões importantes com relação ao que a gente está discutindo hoje, né? Primeiro, Mariana, isso funciona só para a universidade? Está contando um caso de reutilização de copo, de caneca, ao invés de usar um copo descartável dentro do campus universitário. É só para a universidade? Não, a gente começou esclarecendo isso. Na verdade, é um tema transversal para qualquer tipo de organização, inclusive para a casa das pessoas. A gente pode pensar em escola, em igreja, em consultório médico, em escritório de advocacia, de contabilidade. A gente pode pensar em bairros, em cidades, em condomínios. Né? O céu é o limite. É um tema transversal que toca a todos nós. E a gente discutiu também de como é algo muito comum no Brasil, a utilização de descartáveis. Né? Então, sem dúvida, que não é só para a universidade, então você pode, sem dúvida, pensar no seu caso concreto também. E o nudging funciona só para esse tipo de comportamento, por exemplo, para fomentar a reutilização de produtos ao invés de a utilização de produtos descartáveis? Não, as evidências vêm cada vez mais crescendo da utilização do nudging em diversos comportamentos, na área da alimentação, na área da reciclagem, na área da mobilidade. É uma ferramenta, como eu falei, talvez a mais popular de todas, dentre as ferramentas comportamentais, com muitas vantagens, então, sem dúvida, utilizada para diferentes contextos. O pensamento, quando a gente fala de como facilitar, como tirar barreiras, é o princípio por detrás dessa ferramenta para você pensar, então, no seu caso concreto, para esse comportamento que você quer influenciar. E, de novo, né, qual é o princípio? Recapitulando, de que a gente tem que pensar sobre como facilitar, como tirar barreiras, o que é que está impedindo, qual é a pedra no sapato das pessoas que eu preciso tirar para aquilo ali conseguir acontecer na prática, sem que eu faça um projeto simplesmente com base naquilo que eu acho, mas que eu faça um projeto com base naquilo que eu descobri, que eu sei que é o que vai fazer a diferença para as pessoas que eu quero engajar. Combinado? Então, leve essas reflexões para o seu caso concreto. Pensa se essa ferramenta pode ajudar você, se a ferramenta com esse princípio por detrás, como facilitar. Isso faz toda a diferença. E sempre buscando entender o seu caso específico. A gente não precisa copiar nada, mas a gente precisa ter
impulsos, ter conhecimentos do mundo para ter matéria para refletir sobre o seu caso concreto. E aí você investigando o seu caso concreto, você vai ver o que vai fazer a diferença para você, para as pessoas que você quer engajar. Eu quero lembrar o seguinte, galera, a gente se encontra sempre, pelo menos 2 vezes por semana, para 2 lives, né? Às terças e às quintas, sempre às 13 horas, sempre 1 hora da tarde. Na terça a gente se encontra para o Café de Influência e lá a gente discute estratégias para você influenciar comportamentos. Nas quintas são os casos de influência, então essas evidências, esses casos de sucesso para a sustentabilidade que influenciam comportamentos para a sustentabilidade. Para a gente ter certeza, né? Para a gente também receber dopamina na veia, para a gente também ter estímulo, para a gente ter certeza de que os comportamentos mudam sim, que a gente só precisa ser estratégico, ser sagaz, ser eficaz no nosso passo a passo, fugir do achismo e vir para o movimento de influência. Então eu te espero mais tardar, na terça, às 13 horas, para o próximo Café de Influência. Combinado? Um grande beijo, muito obrigada e até lá.